O tema dessa live vai ser doença inflamatória pélvica e os seus diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, um corrimento normal, né? Uma candidíase, uma vaginose bacteriana, uma tricomoníase. Então, vamos ver quais são os principais aspectos de cada um, como realizar esse atendimento e quando a gente tem que pensar em DIP, quando a gente tem que pensar em tricomoníase, né, ou em candidíase e assim por diante, quais são as recomendações que devemos fazer, né, e enfim. Então, essa estação, assim como qualquer outra estação, a gente tem que iniciar sempre realizando acolhimento, né, nos apresentando, dizendo que nós somos o médico ou a médica que vai realizar o atendimento da paciente, né, e dizer nosso nome, perguntar o nome da paciente e a idade. E, em seguida, perguntar o motivo da consulta. Geralmente, nessas estações de DIP, de corrimento, o motivo da consulta vai ser o corrimento, né? Tanto na de DIP quanto qualquer outra de corrimento, lógico. Então, a gente tem que começar a iniciar o atendimento perguntando da queixa principal, né? Fazendo a anamnese da queixa principal e perguntando em relação ao corrimento. Então, tem tem uma rotina, vamos dizer assim, de perguntas que a gente deve fazer para já na anamnese conseguir ou pensar mais em uma DIP, ou pensar mais em uma candidíase, né? Ou uma vaginose, ou uma tricomoníase, tá? Então, ela vai chegar falando que tá com corrimento e a gente tem que perguntar a quantidade, que cor que é o corrimento, qual o aspecto, se tem um cheiro forte, se tem um fator desencadeante, se piora no período menstrual, né, ou depois da relação sexual, se ela faz ducha vaginal e os sintomas associados, se ela tem febre, se ela tem coceira, se ela tá sentindo que a região lá vaginal dela tá mais inflamada. Então, tudo isso a gente tem que ir perguntando para conseguir ver o caminho que a gente vai tomar, né? Antes, vamos fazer um diagnóstico diferencial entre os principais tipos de corrimento, os mais prováveis de cair na prova, né? A vaginose bacteriana, gente, vai ser aquele corrimento que tem um cheiro de peixe podre, né? Que tem um cheiro muito forte e que tem como agente causador a Gardnerella vaginalis. E a gente também tem os critérios de Amsel para fazer o diagnóstico da vaginose bacteriana, né? Que a gente tem que ter 3 de 4 para realmente dizer que é uma vaginose bacteriana. Dentre esses critérios, a gente vai ter uma leucorreia branco-acinzentada, que é característica da vaginose bacteriana, um pH maior a 4,5, o teste das aminas positivo, ou o IF teste, células no exame a fresco ou células em alvo. Então, se a gente tiver 3 desses aqui, a gente tem um provável diagnóstico de vaginose bacteriana, tá? Então, a gente tem que perguntar tudo isso. Como que é o cheiro, se tem um cheiro forte, que cor que é o corrimento, qual o aspecto, né? Se ele é mais líquido, se ele é mais bolhoso, se ele é aspecto de queijo cottage e assim por diante. Então, aqui o tratamento da vaginose é com metronidazol. A gente vai fazer 500mg cada 12 horas por 7 dias e a gente tem que explicar para a paciente que não é uma DST, né? Que ela pode desenvolver quando tem alteração lá do pH vaginal, quando a pessoa faz ducha higiênica, quando tem ejaculação dentro da vagina. Então, tudo isso que altera o pH pode desenvolver uma vaginose bacteriana. Então, a gente não precisa chamar parceiro, a gente não precisa fazer nada aqui, nem notificar. A gente só tem que explicar os fatores que pode desenvolver, né, os fatores causais aí, e dizer para ela fazer a higiene sem a ducha vaginal, né? Deve usar um sabonete para higiene íntima, mas não com ducha. E não ter relação sexual durante o tratamento, mas se ela tiver, fazer o uso de camisinha e usar calcinha de algodão, né? Não beber quando for utilizar o metronidazol, porque pode dar efeitos, né, colaterais aumentados, como até sensação de morte, náuseas, tontura, cefaleia, quando bebe e tá tomando metronidazol. Então, sempre que a gente vai dar o metronidazol, tem que falar para ela não ingerir álcool, tá? Então, basicamente, em relação à vaginose bacteriana é isso. Vai ser um corrimento cinza, branco acinzentado, com um cheiro de peixe podre. Falou isso, você já pensa em vaginose bacteriana. A candidíase também não é uma doença sexualmente transmissível. A candidíase é causada pela Candida albicans, né? E ela prefere um pH ácido.
como, por exemplo, pacientes diabéticos, grávidas, nefropáticas, em diálise, e ela causa uma coceira muito grande, né? Ela causa um prurido muito grande. Então, geralmente, essas pessoas que têm candidíase pode ter um certo grau de imunossupressão, ou pode não ter também, né? Mas essas pessoas que têm diabetes, por exemplo, tendem a desenvolver com mais facilidade a candidíase. Vai ser um corrimento branco, grumoso, aderido às paredes. Quando você for visualizar lá, né, a especuloscopia, você vai ver que ele está bem aderido às paredes. Isso é característico da candidíase, tá? E na bacterioscopia a gente vai ver hifas presentes. O teste das aminas vai ser negativo e a gente também não precisa tratar o parceiro, né? Porque não é uma doença sexualmente transmissível. Entre as principais causas da candidíase, a gente vai ter o período pré-menstrual também, junto com a imunossupressão, e também dizer para ela evitar usar calças apertadas, né? Usar calcinha de algodão, dormir sem roupa íntima, porque isso pode ajudar a não desenvolver a candidíase. Também explicar sobre a ducha vaginal, né, que não é recomendada, sobre não ter relações sexuais durante o tratamento e tudo aquilo que a gente já falou em relação às orientações da Gardnerella, né, da vaginose bacteriana. O tratamento vai ser com miconazol creme por 7 dias, dentre as possibilidades terapêuticas que a gente tem, né, antes de dormir, ou também pode ser utilizado um fluconazol 150mg dose única, se for resistente ao creme, por exemplo. Uma outra possível de cair na prova, também talvez em uma paciente gestante, isso daqui tudo pode aparecer, né? Ou uma paciente normal sem estar grávida, também é a tricomoníase. Essa sim é uma DST, né? E a gente tem que convocar o parceiro. Então, a tricomoníase, ela é causada pelo Trichomonas vaginalis, que é um protozoário flagelado, e ela também vai ter o teste das aminas positivo ou IF teste positivo, mas ela vai ser um corrimento amarelo esverdeado, tá? Tanto a Gardnerella quanto a Trichomonas vai ter o teste das aminas positivo, mas pra gente conseguir realmente fazer a diferenciação, Gardnerella vai ser um branco acinzentado com um cheiro muito forte, e a Trichomonas vai ser mais puxado para um amarelo esverdeado. Também a gente pode encontrar no exame especular uma colpite, né? Um colo em framboesa, também é um achado aqui, ou um colo tigrado, e o teste de Schiller positivo. Então, a gente tem que falar para a paciente que é uma doença sexualmente transmissível, que ela tem que chamar o parceiro dela, ou os parceiros sexuais que ela teve, né? Seja fixo ou se ela teve vários parceiros, mesmo ele não sendo sintomático, a gente tem que convocar eles, tá? Mesmo sem eles ter nenhum sintoma. A gente tem que orientar o uso da camisinha para ela, né? Falar a importância não só para essa doença, mas para HIV, para sífilis, para hepatites, né? Então a gente tem que orientar sobre tudo isso daí também. O tratamento vai ser com metronidazol, só que em dose única, 2 gramas, tá? Então tem essa diferença também entre a vaginose e a tricomoníase. As duas também são tratadas com metronidazol, mas a tricomoníase é 2 gramas, dose única, via oral, e a vaginose é metronidazol 500mg a cada 12 por 7 dias, tá? Também suspensão do álcool, né? Porque a gente vai estar dando metronidazol. E todas as outras orientações que a gente deu para os outros tipos de corrimento, né? Então, gente, para você ter assim, para você conseguir fazer a diferenciação rápida entre eles, é pela cor, pelo cheiro e pela presença de prurido ou não, né? Inflamação ou não, que daí a gente pensaria mais em uma candidíase. Então, por isso, na queixa principal, né, a gente tem que fazer essa investigação bem completinha, perguntando a quantidade, qual o aspecto, né, se ele é líquido, se ele é bolhoso. A tricomoníase e a vaginose vai dar um corrimento mais bolhoso, a candidíase vai ser mais em grumos, então a gente também diferencia através do aspecto. Da cor, como eu já falei, né, a tricomonas vai ser um amarelo esverdeado, a vaginose vai ser um branco acinzentado, a candidíase tende a ser mais branco, né, puxado pro branco. E também entre
os fatores desencadeantes a gente também tem que perguntar. E perguntar sobre os sinais de alerta. Esses sinais de alerta seria pra gente começar a pensar em uma doença inflamatória pélvica, por exemplo. Perguntar se ela tá tendo febre, se ela tá tendo comprometimento do estado geral, por exemplo, uma hipotensão, né? Ver se ela tá tendo uma taquicardia, se ela tá sentindo que ela tá tendo alguma palpitação, se ela tá grávida, né? Se ela teve um atraso menstrual, se ela tá tendo dor abdominal, se ela tem dor na relação sexual ou depois da relação sexual. Então, tudo isso a gente tem que perguntar também, tá? Em relação à DIP, gente, a doença inflamatória pélvica, para a gente fazer o diagnóstico dela, a gente tem que utilizar critérios, né? A gente vai ter os critérios maiores, os critérios menores e os critérios elaborados da DIP. Para fazer o diagnóstico, a gente precisa dos 3 critérios maiores com um menor ou apenas um critério elaborado, a gente já faz o diagnóstico. Quais são os critérios elaborados? Vai ser aquela paciente que a gente fez uma ultrassonografia ou uma tomografia e a gente conseguiu encontrar lá um abscesso tubovariano. Vimos um abscesso, é doença inflamatória pélvica, tubovariano, tá? Se a gente tiver um achado histopatológico de endometrite, a gente também já pode fazer o diagnóstico de DIP. Ou se a gente tiver achados laparoscópicos de DIP, a gente também já faz o diagnóstico de DIP, né? De doença inflamatória pélvica. Entre os critérios maiores, é obrigatório ter os 3, que é uma dor na palpação dos anexos, uma dor abdominal infraumbilical e uma dor na mobilização do colo uterino. Tem que ter essas 3 dores, tá? Então, por isso que o exame ginecológico também inclui o exame abdominal, porque para você fazer o diagnóstico da doença inflamatória pélvica, você tem que fazer a palpação abdominal, ver se ela tem dor à mobilização, ou ver se ela tem dor ali na região infraumbilical e na palpação dos anexos, tá? Então, a gente precisa desses 3, palpação dos anexos, dor infraumbilical e dor à mobilização do colo uterino, e um dos critérios menores. Quais são os critérios menores? Uma febre, né, uma temperatura maior a 37,5 pelo menos, um corrimento vaginal, ou um aumento do VHS ou do PCR, ou uma comprovação laboratorial de infecção por gonococo ou clamídia, ou uma massa pélvica, ou uma leucostose, mais de 5 leucócitos por campo. Tá? Então, tendo um desses, pode ser só um desses, pode ser só um corrimento e uma dor, aquelas 3 dores. Pode ser só uma febre sem corrimento e aquelas 3 dores. A gente já faz o diagnóstico, ou um elaborado, tá? Então, na nossa anamnese, a gente tem que ir buscando tudo isso pra gente conseguir fazer o diagnóstico diferencial entre todas essas. É uma DIP? É uma tricomoníase? É uma vaginose bacteriana? É uma candidíase? Então, a gente tem que fazer uma anamnese bem certinha, né? Pra gente conseguir fazer o nosso diagnóstico clínico e para ver os exames necessários que a gente deve pedir para aquela paciente. Então, quais são os principais itens da nossa anamnese? A queixa principal, que foi o que a gente já conversou, né, sobre o aspecto, as características do corrimento, e os sintomas acompanhantes, pensando em sintomas toxêmicos, né, uma febre, sinais de gravidade, ou até outros, náuseas, vômitos, ardência urinar, dor na relação sexual, dor após a relação sexual, a correlação com o período menstrual e assim por diante. Depois, a gente também tem que perguntar se ela já teve isso antes, se ela já fez algum tratamento para isso alguma vez, se ela já usou alguma medicação, se ela já foi internada por um quadro parecido a esse, né, ou por esse mesmo quadro, e enfim, tá? Em relação à vacinação, a gente também pode perguntar aqui, né, se ela tem a vacina completa de hepatite B, por exemplo. Se for gestante, a gente tem que pedir o cartão da gestante, sim ou sim. Depois, os antecedentes ginecobstétricos. Aqui, gente, a gente tem que perguntar da data da última menstruação, da menarca, da sexarca, se ela tem parceiro fixo, quantos parceiros ela teve, né, no último mês, nos últimos meses, se ela já teve DST, se ela tem probabilidade de ter DST, se ela tem relação sexual, se ela tem a vida sexual ativa, se ela usa preservativo, se ela usa algum método contraceptivo, quando que ela fez o último Papa Nicolau, se ela tiver mais de 25 anos, né? A recomendação é acima de 25 anos. E a quantidade de parceiros que ela já teve. Em relação aos antecedentes obstétricos, né? Perguntar se ela tem filhos, como que foi o parto, se teve alguma intercorrência, se teve abortos ou cesáreas, e se ela teve algum corrimento, né? Alguma coisa assim na gestação. Em seguida, a gente vai
Vai para os antecedentes patológicos e pessoais, né? Perguntar se ela tem alguma doença, HIV, hepatite, diabetes, hipertensão, alguma doença cardíaca, alguma doença pulmonar, um antecedente de câncer familiar também, tô pensando em câncer de mama, né? E se alguém na família tem. E depois perguntar se ela usa algum medicamento todos os dias. Se sim, qual medicamento, por que usa, como usa, se usa certinho, se for diabética ou hipertensa ou outra doença que tem que usar certinho o medicamento. E se ela tem algum tipo de alergia, né? Tanto a medicações, porque a gente vai fazer medicação nela, ou alimentar ou qualquer outro tipo. Então pergunta se tem alergia, que você já abrange tudo isso daí, né? E os hábitos, você fuma, bebe, usa drogas lícitas, você tem vida sexual ativa, né? Sobre os preservativos, essas outras coisas, se a gente esqueceu de perguntar lá em cima nos antecedentes ginecobstétricos, a gente pode perguntar aqui nos hábitos também, tá? E assim a gente fecharia essa anamnese. Aí o exame físico. No exame físico a gente tem que direcionar também pensando em descartar ou realmente fazer o diagnóstico da DIP. Então a gente vai pedir a permissão da paciente, por favor, você me permite realizar o seu exame físico? Claro que ela vai permitir. Como a gente vai ter que fazer um exame físico ginecológico, a gente tem que solicitar sim a presença de uma outra profissional da saúde do sexo feminino. Mesmo a gente sendo médicas do sexo feminino, atendendo uma mulher, a gente precisa solicitar uma outra profissional para acompanhar esse atendimento, tá? Não são só os médicos homens que devem fazer isso. Nós, médicas, mulheres, também temos que solicitar, tá? No Ministério. Então, ela vai permitir, você vai falar: por favor, então, pode ir no banheiro, colocar uma bata, tirar sua roupa, deitar na maca. Eu quero solicitar a presença de uma outra profissional do sexo feminino para acompanhar esse atendimento. Eu quero lavar minhas mãos, aquecer, colocar gorro, óculos, máscara, avental, luvas. Quero me posicionar à direita da minha paciente. Quero ectoscopia geral com pele e mucosas. Quero sinais vitais. Você vai verbalizar todos os 6: frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, saturação, temperatura, pulso. E depois o exame físico direcionado para a queixa da paciente. Ela vai estar com um corrimento aqui, provavelmente, né? Se for uma DIP, ela vai estar com febre. Então, a gente vai fazer o exame físico primeiro na região abdominal, fazendo a inspeção, auscultação em segundo lugar, percussão e palpação abdominal, vendo se ela tem dor na palpação dos anexos ou dor na região hipogástrica, pensando numa DIP, que é nos critérios maiores da DIP. Em seguida, a gente faz o exame ginecológico, a gente avisa ela, pede permissão de novo para fazer. Vamos até lá, né? Pede para ela levantar os pés, ficar em posição de ginecológica, ligar o foco de luz. Primeiro fazer a inspeção da vulva, ver se tem corrimento se exteriorizando, vem implantação pilosa, etc. Depois avisar que a gente vai fazer a introdução do espéculo, né? Colocar lá certinho a 45 graus, depois horizontalizar ele com a abertura deixar ele com a abertura horizontal, né? Abrir lá dentro devagar e ver se tem o corrimento, como que é o corrimento, o aspecto, se ele é aderido às paredes, se ele é bolhoso, se ele é em grumos, se tem sangramento, se o colo tá aberto, fechado, se tem úlceras, se tem alterações, e enfim, a gente vê tudo isso. Aí a gente avisa que vai tirar o espéculo, né? Faz o toque bimanual, vê se ela tem dor. Se tiver dor, se tiver corrimento e dor no hipogastro também, né? E nos anexos, a gente já fecha o diagnóstico de DIP, tá? Então, assim seria o de DIP e assim também, seguindo esse mesmo passo, com a ausência da dor, né? E com as características dos outros corrimentos, a gente ia fechar o diagnóstico de candidíase, tricomonas e assim por diante. Mas pensando na DIP, gente, quais são os exames que a gente deve pedir? Aqui a gente pode pedir um exame laboratorial para gonococo ou clamídia. A gente tem que pedir um hemograma completo, um PCR, um VHS e testes rápidos para outras DSTs, tá? A gente tem que pedir um teste rápido para HIV, para sífilis, para hepatite B e C, no mínimo. E uma ultrassom transvaginal para ver se essa paciente apresenta um abscesso, né? Se tiver um abscesso, ela tem que ficar internada pra gente fazer o tratamento dessa paciente a nível hospitalar. Se não tiver um abscesso, se não tiver com sinais de peritonite, se não tiver toxêmica, a gente pode fazer o tratamento ambulatorial em casa, tá? Então, a gente faz de conta que aqui, vamos supor que aqui é uma estação de doença inflamatória pélvica. A gente fez a anamnese certinha, a gente viu que ela tem dor, que ela preencheu todos os critérios, a gente pediu a ultrassom e não veio um abscesso.
Então, aqui a gente vai falar para ela, dar o diagnóstico para ela, né? Olha, você tá com uma provável doença inflamatória pélvica, eu vou ter que realizar o seu tratamento com antibióticos, com um antitérmico, né? Porque ela tá com febre. Você tem que orientar que ela traga os parceiros lá pra gente ver a necessidade de tratar os parceiros dela, né? Ou o parceiro, se ela tiver só um. E também falar para ela usar preservativo durante as relações sexuais e quais seriam os antibióticos que a gente deve utilizar para essa paciente. Tem o mnemônico, sou cheia de mnemônico, eu uso mnemônico pra vida, que é o Coisa do Mal pra DIP. Acho que aqui todo mundo já ouviu falar também desse mnemônico, né? Coisa do mal. DIP é coisa do mal. C de ceftriaxona, 500mg intramuscular dose única. D de doxiciclina, 100mg. E M de metronidazol, 500mg via oral cada 12 horas por 14 dias, tá? E sempre falar pra ela não beber álcool, porque pode dar todos aqueles efeitos, né? Aqueles efeitos colaterais, se ela misturar o álcool com o metronidazol. Então, gente, DIP é coisa do mal. Ceftriaxona, doxiciclina, metronidazol. Ceftriaxona dose única e o metronidazol por 14 dias, tá? Eu só não me lembro bem a doxiciclina se é por 14 dias também, mas eu acho que sim. Se alguém souber mais certinho e puder confirmar aí pra eu não falar uma coisa aqui errada, né? Mas as 3 medicações são essas: ceftriaxona, doxiciclina e metronidazol. Só o tempo mesmo da doxiciclina que eu não tô conseguindo lembrar. Então, DIP é coisa do mal, gente. Não esquece mais, tá? E aí, dar todas essas orientações pra ela, né? Em relação ao... Isso, né? 14 dias da doxiciclina também, confirmaram aqui. Então, ceftriaxona dose única, doxiciclina e metronidazol por 14 dias. Obrigada, gente. Então, aqui, em relação à classificação da DIP, a gente pode classificar ela em estágio 1, 2, 3 ou 4, né? O estágio 1 é aquela paciente que preenche os critérios de DIP, mas ela não tá com nenhum sinal de gravidade, a gente fez ultrassom, não tem abscesso, ela não tá toxêmica, né? Ela só tem lá uma endometrite ou uma salpingite, mas tá tranquilinha lá, né? E o tratamento vai ser ambulatorial com essas 3 medicações via oral. Se ela tiver no estágio 2, qual que é o estágio 2? Ela vai estar com uma salpingite ou com uma endometrite, só que ela também não vai ter abscesso, mas ela vai ter sinais de peritonismo, tá? Nesse caso, a gente tem já que fazer o tratamento com ela a nível hospitalar, se ela tivesse esses sinais mais de gravidade. O estágio 3 e 4 já vai ser com abscesso, tá? O estágio 3 vai ser uma salpingite aguda com abscesso tubo-ovariano. Com certeza a gente vai ter que internar para fazer o tratamento certinho dela, né? E o 4 já vai ser uma paciente com abscesso e choque, e bem ruim, né? Choque séptico, assim por diante, tá? E claro que a gente vai ter que internar ainda na UTI. Então, só um vai ser tratamento ambulatorial, quando ela tá de boinha. A 2 a 3 já é nível hospitalar. E o 4, que é um choque séptico, é UTI. Lembrando que a 3 é com abscesso e o 2 é sem abscesso, o estágio da DIP. Belezinha? Então, basicamente seria isso, gente. Acho que eu não esqueci nada em relação aos corrimentos. Vamos ler aqui o checklist do Revalida, né? Que o nosso foco aqui é essa prova. A DIP caiu em 2011. Eu penso que pode se repetir também. Se for cair um corrimento, uma candidíase, né? Uma tricomoníase, pode cair numa gestante, por exemplo, para você fazer o tratamento dela, né? Num pré-natal e assim por diante. Mas a DIP pode cair numa paciente sem estar gestante. E como que seria aqui o checklist? Como que foi o checklist, na verdade, né? Desse daqui de 2011. Deixa eu abrir aqui pra gente ler. Primeiro, identifica a paciente como médico e a cumprimenta. Claro que a gente vai ganhar esse ponto, sim ou sim. Solicita dados da identificação da paciente, pelo menos 2. Idade, nome, estado civil, profissão. 2.1. Investiga época de início e evolução da dor, né? Se ela chegar falando que tá com uma dor abdominal, então a gente tem que fazer o Alícia, né? Quando apareceu essa dor, onde essa dor se localiza, ela irradia para algum lugar, qual o caráter dessa dor, numa intensidade de 1 a 10, 10 a dor mais forte, que nota a senhora daria,
ela agrava com alguma coisa que você faz, ou ela melhorou com alguma coisa. Você já teve isso antes, então a gente seria a anamnese específica da dor. Aí entra aqui, ó, 2.1, início da dor. 2.2, o tipo da dor, se é cólica ou contínua. 2.3, localização e irradiação da dor. 2.4, intensidade da dor. Então, aqui, se a gente fizesse o Alicia certinho, que a gente tem que fazer em todo tipo de dor, principalmente abdominal, a gente já teria todos esses pontos aqui. Aí, o 2.5, investiga a relação entre a dor e relação sexual, que seria a dispareunia, e a época da última relação menstrual, que a gente comentou sobre isso, né? A gente já teria esse ponto, seguindo o nosso esqueletinho básico. Investiga a ocorrência de febre. Sempre que tem corrimento, gente, a gente tem que perguntar da febre, tá? Sempre pergunta se ela tem febre, se ela tem sinais sistêmicos, pra gente fazer realmente o diagnóstico diferencial aí. 2.7. Investiga a presença e características do corrimento, pelo menos 2. Cor, odor, quantidade. Então, a gente tem que perguntar, e seria interessante a gente perguntar mais de 2 desses aspectos pra gente fazer já o diagnóstico na nossa anamnese de qual é o tipo de corrimento dessa paciente. 2.8. Investiga a ocorrência de prurido vaginal, pensando ou descartando uma candidíase, né? Que ela coça, causa uma inflamação. 2.9. Investiga alterações urinárias, polaciúria, dissúria, alterações da cor ou odor da urina. Isso eu não lembro de ter comentado, então a gente também tem que perguntar sobre isso. Estava aqui no checklist do Revalida. Investiga a dinamia ou disposição para o trabalho e alteração do apetite, que seria sinais sistêmicos, né? Toxicidade sistêmica. Investiga a presença de sangramento vaginal, isso a gente perguntou, né? Se ela tem corrimento ou sangramento, alguma alteração. Investiga características do ciclo menstrual, data da última menstruação, também perguntamos. Investiga antecedentes de DST ou doença inflamatória pélvica, também perguntamos. Investiga comportamento sexual, pelo menos 2. Número de parceiro, frequência de relações, uso de preservativo, ocorrência de DST nos parceiros. Tudo isso temos que perguntar. Investiga antecedentes gestacionais, estava tudo aqui no checklist, olha. Então, seguindo o esqueletinho, gente, não tem erro não. Façam seu esqueleto mental, mentalizem ele e sigam ele, porque a aprovação vem, eu acho. Eu espero, né? Às vezes eu falando aqui, vou lá e reprovo, mas enfim. Enfim, vamos passar. Investiga a data e achados da última consulta ginecológica, investiga a realização e prevenção de câncer de colo uterino e seu resultado, né, que seria quando que ela fez Papa Nicolau, né, o resultado que veio, se ela tiver mais de 25 anos. Abaixo de 25 anos, não, tá? A recomendação é 25, 26 e depois a cada 3 anos o exame. Investiga o uso de DIU e complicações decorrentes do seu uso. Isso a gente não perguntou, né? Nem lembrei. Eu só comentei aqui sobre métodos anticoncepcionais, mas do DIU tava aqui nesse checklist. Investiga a relação sexual durante o período menstrual, fator de risco para doença inflamatória pélvica. Explica a necessidade de toque vaginal bimanual e informa a paciente do seu resultado. Explica a necessidade de exame especular e informa a paciente seu resultado. Então, sempre verbalize as normalidades e as anormalidades. E sobre a hipótese diagnóstica. Formula a hipótese diagnóstica da doença inflamatória pélvica, abscesso tubo-ovariano ou abscesso pélvico. Então, aqui nessa estação, ela tinha um abscesso e a gente tinha que internar. Nesse checklist aqui que eu li, que era o do praticando, ela não tinha um abscesso, então o tratamento era ambulatorial. E aqui no Revalida, então a gente tem esses 2 tipos de doença inflamatória pélvica, né? 2 exemplos que podem ser cobrados. Solicita exames complementares para o diagnóstico, que foram aqueles que a gente comentou. Solicita pelo menos 2 dos seguintes exames complementares: hemograma completo, proteína C reativa, sumário de urina, ultrassonografia pélvica, abdominopélvica ou transvaginal e o teste de gravidez. Tem que pedir o teste de gravidez sempre, gente. Se ela tiver menstruado aí, por exemplo, há 1, 2 semanas, 3 semanas, tem que pedir o teste de gravidez. Se a menstruação dela foi ontem, faz 2 dias, aí não tem necessidade, né? Mas se tiver um tempo depois que passou a menstruação, tem que pedir sim ou sim. E por último, escuta atentamente a paciente e interage com respeito à paciente. Então, aqui, basicamente, esse checklist foi sobre isso. Não falou sobre tratamento aqui,
não falou sobre o uso dos antibióticos, não falou sobre internar ou não, nem sobre os parceiros, né? Enfim, aqui só foi até a hipótese diagnóstica mesmo. Então, a gente tem que ler bem a nossa estação, as tarefas da nossa estação e ver o que o checklist vai... qual a probabilidade de ter no checklist, né? Vai ser o que está nas nossas tarefas. E assim a gente fecharia aqui essa estação, galerinha. Galerinha da aprovação. Deixa eu ver aqui o que disseram. Faz uma de endometriose, porfs. Vou fazer, Jessie. Tenho que fazer também, isso daí eu tenho que estudar ainda. 14 dias, né, da doxiciclina, várias pessoas disseram aqui. O Pedro disse, doxa 100mg cada 12 horas por 14 dias via oral, endovenosa, causa flebite, acho. Metronidazol, 400mg cada 12, 14 dias se for intravenosa, né, internação. E ceftriaxona, 1 grama por dia endovenosa, por 14 dias, se for uma DIP complicada. Perfeito, muito obrigada, Pedro. Ótimo. E é isso, gente. Stephanie disse metronidazol, 500mg via oral, de 12 em 12 por 14 dias. Se for via oral, né? Lembrando que a intravenosa é 400. E obrigada, então, pelas informações, pelos esclarecimentos em relação ao tratamento. E fechamos aqui, galera. Hoje é sexta, não sei direito se eu ainda vou fazer a live das 6. Ontem eu não consegui fazer live, peço desculpas, nem avisei nada. Mas eu postei várias, então quando eu não faço, vai ter umas postadas lá no YouTube. Se vocês quiserem assistir, tá tudo lá. E se eu for fazer, vai ser lá pelas 6, 6h30, 6h20, por aí. Acho que eu vou fazer sim, mas se eu for fazer, eu posto. Se não der pra eu fazer, se eu tiver que sair, aí... eu vou só postar no YouTube, tá? Fiquem com Deus, até a próxima, bons estudos e bora passar nessa prova, galera. Tchau!